Bom dia, gente. Tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Espero que sim, né? Então, a aula que eu vou passar para vocês hoje é a aula 33 e 34, tá? Da nossa apostila 6, lá na página 237, e trata sobre eletrólise, tá? Então, nós vamos falar aí hoje sobre eletrólise. Pessoal, o que é eletrólise, tá? Basicamente, gente, a eletrólise ela fala pra gente que é uma reação de oxirredução, tá? Ela é uma reaçãozinha de oxirredução não espontânea, tá? De novo, tá? Que nós estávamos falando. Toda reação de oxirredução espontânea é uma pilha, tá? Tem a geração de energia elétrica, tá? No nosso caso agora, uma reação não espontânea, então ela não gera energia elétrica. Então ela não vai produzir energia elétrica. Falando em produção, gente, eletrólise, basicamente, ela é um processo de produção de metal, tá? Produção de metal. E alguns gases vêm junto, tá? Vem de produto secundário, mas o nosso principal produto é o metal, tá? Como assim? Como que funciona isso? Nós vimos na aula passada de espontaneidade de reação, que eu falei para vocês, que como que eu protejo o ferro, tá? Ou eu pinto ele, ou eu faço um metal de sacrifício, ou eu faço um recobrimento. Olha aí o recobrimento, tá? A eletrólise é um processo de recobrimento eletrolítico, tá? Como assim recobrimento eletrolítico? Tá? Eu vou pegar um metal, vou cobrir esse metal com um outro material, tá? Com outro metal. Então eu tenho um pedaço de ferro, vou cobrir esse pedaço de ferro com um outro metal, tá? Protegendo o ferro de dentro. Ou seja, vou deixar exposto o de fora para não estragar o de dentro. Eu coloco um material que ele não vai sofrer oxidação. Eu faço o recobrimento desse material aqui por um outro material que não vai sofrer oxidação, tá? Põe aqui em cima, que não vai ter problema, tá? Pessoal, vocês aí, provavelmente vocês já viram, né? Esses carros antigos, tá? Pega lá aqueles carros bem antigos. O que o pessoal faz? Ah, eu vou cromar o para-choque. Ah, eu tenho o motor do meu carro todo cromado. Eu tenho isso cromado. Eu tenho isso feito com cromo, tá? Não é feito de cromo, é recoberto por cromo, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar, no caso, um para-choque de um carro antigo, quero deixar ele bem brilhante, bem bonito, tá? O que eu vou fazer? Eu pego esse para-choque do carro, mergulho ele dentro dessa solução onde vai acontecer a eletrólise, e o que vai acontecer? Vai acontecer uma deposição, ou seja, vai acontecer a formação do metal cobrindo todo o para-choque, tá? É que nem na pilha. Onde acontece uma deposição, tá? O que é uma deposição num eletrodo de uma pilha? É o metal da solução agarrando o eletrodo. Na eletrólise, é exatamente a mesma coisa. Eu coloco uma peça lá dentro e o metal da solução vai grudar nesse metal, nesse material que eu quero fazer o recobrimento, tá? O recobrimento, ele é feito sempre com o produto principal, tá? Ou seja, com o metal. Então, ó, lembrando lá, produto principal de uma eletrólise é o metal, é o cátion, tá? Que vai produzir o metal. E o ânion? O ânion é um produto secundário, é um produto que vem junto. Eu compro uma coisa que eu quero, vem junto outra, tá? Eu faço o recobrimento com o cromo e vem um outro material junto. Por isso que nesse outro material junto, vocês têm que tomar muito cuidado com qual material está sendo usado, tá? Por que muito cuidado? Porque vocês podem ganhar junto. Eu faço o recobrimento do que eu quero. Perfeito, lindo, maravilhoso. Mas vem junto um outro material. Vem junto um gás que pode ser tóxico, tá? Se esse gás for tóxico, pode fazer? Claro que pode, tá? Mas tem que tomar muito cuidado com esse gás tóxico, porque pode levar até a morte, tá? Então tem que tomar muito cuidado. Na parte de eletrólise, nós temos que tomar muito cuidado com os ânions das substâncias que nós vamos fazer a eletrólise, tá? Por quê? Porque o metal não vai dar problema nenhum,
teoricamente, né? Mas o ânion pode dar um problema sério. Se eu faço, por exemplo, a eletrólise com cloro, alguma substância, vamos falar assim, cloreto de sódio, quero produzir sódio. Sódio, cátion, é meu produto principal, vou produzir o cátion, sódio, vou produzir o metal, sódio, tá? Vai dar problema na produção dele? Provavelmente não. Mas, junto com o sódio, está vindo o cloro. O que é o cloro? É um gás tóxico. Se não tiver uma forma de controle nessa produção, pode matar todo mundo por asfixia lá dentro do laboratório onde está produzindo este cloro, tá? Então eu tenho que... Posso usar o cloro? Claro que posso, mas eu tenho que fazer isso dentro de uma capela com uma exaustão muito boa, para eu guardar esse material, para eu fazer a estocagem desse material perfeitamente. Senão, pode matar todo mundo lá dentro do laboratório. Então, gente, tome muito cuidado nisso daí. Olha lá, pegadinha de vestibular, gente, pegadinha, ó, cloro, o que pode acontecer? Então, ó, cloro, gás tóxico, tome cuidado, tá? Tanto fazendo em laboratório, como pegadinha de vestibular, pegadinha do Enem. Olha lá, pegadinha, tá? Aquelas pegadinhas que todo mundo, que quem não tá prestando atenção erra no exercício, tá? Então tá aí, uma das pegadinhas em eletrólise pode ser essa daí, tá? Então vamos lá, gente, vamos... Aqui. Eletrólise é uma reação de oxirredução não espontânea, como eu acabei de falar para vocês. Tá? Reação de oxirredução que ocorre por uma passagem de corrente elétrica. Então, ela só vai acontecer se eu fornecer a energia elétrica. Tá? Então, ela não é espontânea, então eu coloco energia elétrica e vai funcionar a eletrólise. Tá? A eletrólise é basicamente um processo de produção de metais e de outras substâncias, tais como alguns gases, tá? Então, o que eu falei para vocês, a gente vai produzir o metal e vai vir junto aí um gás, tá? Vai aparecer aí para a gente um gás. Como eu falei para vocês que a eletrólise ela é basicamente uma pilha, tá? Então, ó, a eletrólise ela possui cátodo e possui ânodo, tá? Do mesmo jeito. Só tomem cuidado. Eu vou até colocar aqui depois para vocês, ó. Na eletrólise, agora é o meu lado do polo negativo, o cátodo, e na eletrólise, o ânodo, ele é positivo. Ah, mas o que tem isso a ver? Vou colocar aqui para vocês a pilha, ó. Vou colocar um pouquinho mais para cima aqui, que é para caber bonitinho, ó. Olha lá, ó. Na eletrólise, ânodo positivo. Na pilha, ânodo negativo. Ah, mas por que isso? Porque a eletrólise ela é um processo não espontâneo, tá? Não espontâneo. Então, voltando aqui para o importante. A eletrólise tem o cátodo, que agora ele é negativo. Por que ele é negativo? Porque ele vai ganhar elétron forçado. Forçado. Por que forçado? Porque é um processo não espontâneo. Tá? O processo espontâneo seria o contrário. O processo não espontâneo é desse jeito. Tá? Então, ó, o cátodo continua ganhando elétrons. Só que agora ele é o polo negativo. Então ele vai ganhar elétron forçado, forçado, tá? Ânodo continua perdendo elétron, só que agora ele é o polo positivo. Então ele vai perder elétron forçado. Como assim forçado? Com uma energia elétrica sendo fornecida no sistema. Então eu tenho que fornecer energia elétrica no sistema para o fluxo de elétrons continuar fazendo isso daqui. Por quê? Como o cátodo agora é polo negativo, o polo negativo não ganha elétron. O polo negativo perde elétron. É do negativo para o positivo que vai. Lembra lá de pilha? É do negativo para o positivo. Só que agora está ao contrário. Aqui é negativo e está ganhando elétron. Por quê? Porque eu estou fornecendo energia elétrica para este sistema. Tá? O resto é basicamente a mesma coisa. Cátodo vai ganhar elétron. Quem ganha elétron sofre redução. Ânodo vai perder elétron. Quem perde elétron sofre oxidação. Tá? Aqui, ó, o importante também, quem sofre redução é o
cátion que vai ganhar elétrons e é o ânion que vai perder elétrons, tá? Então, o ânion tem elétron sobrando, então ele perde elétron. O cátion tem elétron faltando, então ele ganha elétron. Então, quem ganha elétron é o meu produto principal que eu acabei de falar para vocês, do sódio, do cloro, tá? Quem é o produto principal? É sempre o cátion, é sempre o metal. Quem é o produto secundário é o ânion. Então, cloreto de sódio. Sódio, meu produto principal. Cloro, meu produto secundário. Tá? Então, aqui é a mesma coisa que pilha. Tá? A única diferença é o polo. Vou colocar de novo aqui para vocês, ó. A única diferença de eletrólise, ó, vamos colocar lá para caber, ó. A diferença de eletrólise para pilha são os polos, ó. Eletrólise, cátodo negativo, pilha, cátodo positivo. Eletrólise, ânodo positivo, pilha negativo, tá? O resto é a mesma coisa, olha lá, ó. Ganha elétron o cátodo, sofre redução, acontece a deposição, claro que vai acontecer a deposição, só não vai acontecer corrosão, tá? Mas o processo é este, tá? Então é isto que é uma eletrólise. Nós temos aqui, gente, dois tipos de eletrólise. A eletrólise ígnea, que acontece sem água, e a eletrólise aquosa, que acontece com água. Como assim com água e sem água? Porque eu tenho duas, tá? Essa daqui, processo muito caro, essa daqui, processo relativamente, comparado com essa, um processo mais barato. Por que isso aqui é muito caro? Porque toda a eletrólise nós vamos usar sal, tá? Um sal de um elemento que eu quero. Por exemplo, eu falei para vocês do cromo, tá? Como que eu vou fazer a eletrólise? Como que eu vou fazer o recobrimento com o cromo? Tá? Eu faço o recobrimento com o cromo utilizando um sal com cromo, tá? E sem água. A eletrólise ela funciona basicamente da seguinte forma. Eu vou pegar esse sal, vou pôr ele no estado líquido, a ígnea. Vou pôr ele no estado líquido. O sal no estado líquido, sim. O cloreto de sódio é 800 graus. Outros sais aí é tudo nessa mesma faixa, 800, 900, 1000 graus, para passar para o estado líquido. Então, eu vou pegar esse sal, vou colocar no estado líquido. 800 graus, já não tem mais água, tá? Então tá aqui, sem água. Então eu vou pegar isso daí, vou fornecer uma quantidade de energia elétrica lá para o sistema, o metal que está lá desse sal vai ganhar esse elétron e vai fazer o recobrimento na peça que eu quero. Tá? E em solução aquosa, como que eu faço isso? Eu vou pegar esse sal, vou pôr na água e vou passar uma corrente elétrica lá dentro, tá? Quando acontece isso, o metal da solução aquosa vai fazer o recobrimento e o não metal vai produzir a outra substância, tá? Então vamos lá, colocando para vocês aqui sobre a eletrólise ígnea. Eletrólise ígnea, usado para a produção de qualquer material, desde que seja metal, tá? Qualquer metal. Não tem exceção na eletrólise ígnea. Aqui, ó. Processo que ocorre em elevadas temperaturas. Por esse motivo, é um processo caro. Por que é um processo caro? Porque eu preciso fazer o meu elemento chegar a 800 graus. Para chegar a 800 graus, eu preciso de um custo, é um custo muito alto, tá? Então, por isso que é um processo muito caro. Mas eu posso fazer a produção. A vantagem dele é produzir qualquer material, tá? Mas é caro, mas eu consigo fazer a produção de qualquer material, tá? Então, eu vou fazer o recobrimento de uma substância, ponho essa substância vou fazer o recobrimento do para-choque, de novo, tá? Então, eu vou fazer o cromo, vou pegar um sal de cromo, vou elevar a temperatura de fusão desse material, ele vai ficar no estado líquido, vou fornecer energia elétrica para aquele sistema, vou colocar lá a energia elétrica naquele sistema e vou mergulhar o para-choque lá dentro dessa solução a 800 graus, tá? Mergulho lá. O que vai acontecer? O metal desta solução vai grudar no para-choque. O não metal vai produzir um gás ou um outro líquido, tá? Basicamente é desse jeito. Então, vamos lá para um exemplo para vocês, ó. Eletrólise ígnea do cloreto de sódio.
tá? Então, metal sódio, não metal cloro. Ocorre em temperatura alta, em torno de 800 graus Celsius, pois nessa temperatura que o cloreto de sódio passa para o estado líquido. Olha lá o que eu falei para vocês. É nesta temperatura que esse cara fica líquido, tá? Por isso que acontece a eletrólise, porque ele está no estado líquido, tá? Como que funciona aqui a reaçãozinha? Então, funciona desse jeito. Cloreto de sódio sólido, aquecimento até 800 graus Celsius, ele passa para o estado líquido. Quando ele está no estado líquido, o que eu tenho? Eu tenho esse cara líquido, significa que eu tenho este íon e este íon, tá? Eu tenho um íon positivo, que é o meu cátion, e um íon negativo, que é o meu ânion. Com o íon positivo, que é o cátion, tá? O cátion está no cátodo, olha lá, cátodo, cátion, é o meu produto principal. Então, vou lá, ó, semi-reação do cátodo, que está no polo negativo. Então, eu tenho sódio, um positivo, ganha um elétron, produz sódio sólido. Ó, um positivo, um elétron. Então, esta é a semi-reação do cátodo. A semi-reação do ânodo, polo positivo. Um cloro, ó, 2 cloros já balanceado, ganhando dois cloros, com 2 elétrons a mais aqui, perde 2 elétrons, porque cada um perde 2, e ele vai produzir o cloro gasoso. Então, Cl2 gasoso. Toda a produção de gás vai ser elemento 2 gasoso. Tá? Toda a produção do gás vai ser este cara aqui que vai ser o produto final. Tá? Este cara aqui, meu produto principal. Este cara aqui, meu produto secundário. Eu quero produzir esse. Esse veio junto. Então, ó, cloro, toma cuidado, que eu falei para vocês. Tá? Ah, mas acabou aqui? Não, tem que montar minha reação global. Como que eu monto a reação global? Exatamente igual na pilha, tá? Olha aqui, ó. Sódio mais um elétron dando sódio sólido. 2 cloros, 2 elétrons, cloro gasoso. Aqui, ó, 2 elétrons e aqui tinha um elétron, então eu vou multiplicar por 2 todo mundo. Então 2 passa 2 e 2. Cancela os elétrons, porque na reação global não pode ter elétrons. E copia o restante, ó. 2Na, 2Cl, 2Na sólido e Cl2. Toda eletrólise ígnea, os seus reagentes vão ser somados aqui, ó. Então, eu tenho 2Na mais 2Cl, eu tenho 2NaCl, produzindo 2Na sólido mais 2 cloro, mais um gás cloro gasoso aqui na frente. Não esqueçam dos estados físicos. Quem é meu produto principal? Ó, produto principal. Quem é meu produto secundário? Esse cara aqui, ó, produto secundário. Então, produto principal é sempre o metal, produto secundário é sempre o não metal. Tudo bem, gente? Isso daqui é uma eletrólise ígnea. Agora, gente, vamos falar aí de uma eletrólise aquosa. É aquela eletrólise que acontece a temperatura ambiente. É aquela eletrólise que acontece em água. É uma eletrólise que eu consigo fazer aqui em cima da mesa, tá? Tranquilamente. É só eu ter os materiais necessários, tá? Vamos lá. Eletrólise aquosa, processo feito em temperatura ambiente. Olha lá, ó, temperatura ambiente, acabei de falar para vocês. Por esse motivo, é um processo relativamente barato. Não é barato, não é de graça. Mas comparado com a eletrólise com a ígnea, é um processo muito barato. Consigo fazer aqui. Se eu tiver todo o processo, eu consigo fazer aqui. Tá? Processo usado na produção de alguns materiais. Tá? Metais, gente, não esqueçam disso. Produção de produto principal, metais. Por que alguns materiais? Porque não são todos os metais que sofrem eletrólise aquosa.
tá? Então eu tenho vários metais aí que não sofrem eletrólise aquosa, ou seja, eles, se eu quiser produzir, eu tenho que fazer pela eletrólise ígnea. Então, ele é barato, mas nem sempre consigo tudo que eu quero, tá? Então tem vários metais aí que eu não consigo produzir. Os não metais também, tem alguns caras aí que a gente não consegue fazer a produção, mas por ser um processo barato, a gente utiliza ele para fazer a eletrólise de vários materiais, tá? Como que funciona isso? Do mesmo jeito que a eletrólise ígnea, só que ao invés de eu fazer uma temperatura muito alta, eu faço uma temperatura ambiente, 25 graus Celsius. Eu pego um sal, toda a eletrólise é com um sal, pego esse sal, coloco lá dentro com água, misturo bem, faço uma solução homogênea, saturada, bonitinha, coloco lá, coloco corrente elétrica lá no sistema, forneço energia elétrica. Aí o que vai acontecer? Vai acontecer a dissociação desse sal e o metal vai para o lado positivo, né? O metal vai lá, que é o cátion, vai lá para o cátodo e o ânion vai lá para o ânodo, tá? Então é basicamente a mesma coisa, só que a única diferença é que um é muito caro, temperatura muito alta, a outra é mais barato, temperatura ambiente, tá? Coloquei aqui para vocês, ó, regra da eletrólise aquosa. Regra da eletrólise. Então, ó, primeira família, segunda família, o alumínio. A primeira família a gente não coloca o hidrogênio, tá? Então, ó, primeira família, segunda família e o alumínio não sofrem eletrólise aquosa. Então, quando eu tiver qualquer elemento da primeira família, da segunda família e o alumínio, não vai sofrer eletrólise aquosa. Quem vai sofrer no lugar vai ser o hidrogênio. Ó, eu falei para vocês, ó, tira o hidrogênio da primeira família, tá? Então, ó, se eu tiver, por exemplo, o sódio, primeira família, fizer uma eletrólise aquosa, o sódio não vai ser formado. Quem vai ser formado é o hidrogênio. O cálcio, segunda família, se eu fizer uma eletrólise aquosa com o cálcio, que está na segunda família, o cálcio não vai sofrer eletrólise aquosa. Quem vai sofrer vai ser o hidrogênio. Se eu fizer com o alumínio também não vai sofrer eletrólise aquosa. Quem vai sofrer é o hidrogênio. Todos os outros metais, eles vão sofrer eletrólise aquosa. Ou seja, para que serve isso daqui? É só para falar para gente que tem sequência na eletrólise. Eletrólise aquosa, ó, tem esse cara aqui, ó. Eletrólise aquosa, ó, vou escrever aqui, ó, tem H+, e tem OH-, que é da água, tá? Então, eu tenho esses dois caras aí, que é da água, tá? Então, esses caras aqui têm a preferência em ganhar e perder elétrons. Tem a sua preferência, tá? Vamos falar assim, tem a sua eletronegatividade, tá? Que é maior do que todos da primeira família, do que todos da segunda família e do que o alumínio, tá? Então, entre esses caras aqui e o hidrogênio da água, quem vai sofrer eletrólise aquosa vai ser o hidrogênio. Só para os cátions? Não, para os ânions também. Ó. Todos os ânions oxigenados e o flúor, ânions oxigenados, não vai entrar o OH, tá, gente? Tá? Então, ó, ânion oxigenado e o flúor também não vão sofrer eletrólise aquosa. Quem vai sofrer? Vai ser o OH- da água. Tá? Então, se eu tenho lá, por exemplo, cloreto de sódio. Sódio, primeira família, não sofre eletrólise aquosa. Cloro, não é nenhum desses dois aqui, então ele vai sofrer eletrólise aquosa. Tá? Sulfato de sódio. Sódio, primeira família, não sofre. Quem vai sofrer é o H+ da água. Sulfato, SO4, é um ânion oxigenado. Então, como ele é um ânion oxigenado, ele também não vai sofrer. Quem vai sofrer é o OH da água. Tá? Então, quem vai sofrer a eletrólise num sulfato de sódio vai ser o H da água e o OH da água. Tá? Vou fazer alguns exemplos que é para vocês entenderem melhor aí. Tá? Então, ó, exemplos. O primeiro exemplo aí, tá? Esse primeiro exemplo, aqui, ó. Eletrólise aquosa do cloreto de sódio. Olha o que eu acabei de falar para vocês. A eletrólise aquosa, o processo de montagem, né, da eletrólise aquosa, ele é mais fácil, tá? Mas a escrita dele é igualzinha à eletrólise ígnea, tá? É a mesma coisa. Eu só tenho um passo antes das semi-reações, tá? Eu tenho que vir aqui, ó.
Íons formados na solução aquosa de NaCl. Quais são os íons? O Na+, e o Cl-. E H+ da água e OH aqui, da água também. Ó. Aqui, ó, é do NaCl, aqui é do H2O. Tá? Então, H+ da água e OH- da água. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou comparar os dois cátions. Sódio, primeira família, metal da primeira família, não sofre eletrólise aquosa. Quem vai sofrer vai ser o H+. Cloro, não é o flúor, não é um ânion oxigenado. Então, ele sofre eletrólise aquosa, o OH da água não vai sofrer. Então, quem que vai sofrer eletrólise nesse caso? Esse cara e esse cara. Então, como que funciona isso? Agora, eu vou montar as semi-reaçõezinhas do mesmo jeito que a gente montou na eletrólise ígnea. Semi-reação do cátodo. Tá? A reação do hidrogênio é essa daqui. Ó, 2H+, mais 2 elétrons, porque ele é o positivo que ganha elétron, produzindo H2. Produto principal. Por que produto principal? Cátodo sempre é produto principal. Tá? Semi-reação do ânodo. 2 cloros negativo, cada cloro perde um elétron, então perde 2 elétrons, produzindo o cloro gasoso, que é o meu produto secundário. Por que produto secundário? Porque no ânodo é produto secundário, tá? Agora, reação global. 2 elétrons, 2 elétrons, cancela, tudo, 2H+. Na eletrólise ígnea, nós somamos aqui. Posso juntar? Formar 2 HCl aqui, ó, 2. Posso fazer? Como depende? Tem HCl no início da minha eletrólise? Vamos lá. Isso aqui é HCl? Isso aqui é HCl? Não. Então, esse não é HCl, esse não é HCl. Então, se aqui, lá em cima não tem HCl, não posso juntar aqui embaixo. Tá? Tenho que deixar exatamente assim. Esta é a minha reação global da eletrólise aquosa do NaCl. Então, ó, NaCl aquosa. Então, água com cloreto de sódio. Eu não tenho HCl, ácido clorídrico, lá, tá? Então, não pode juntar, tem que deixar assim. Tudo bem, gente? Esta é o primeiro exemplo. Segundo exemplo, olha lá, ó, coloquei um outro exemplo. Eletrólise aquosa do sulfato de cobre. Sulfato de cobre. Íons formados na solução aquosa de sulfato de cobre, ó. Aquosa, água, sulfato de cobre. Então, ó, sulfato de cobre. Esse cara, cobre 2+, com o sulfato 2-, então esse cara aqui vem do CuSO4, e aqui, ó, H+ com OH- veio da água, tá? Então, ó, cobre não está na primeira família, não está na segunda família e não é o alumínio. Então, ele vai sofrer a eletrólise aquosa. Então, eu vou desconsiderar o hidrogênio, que ele tem prioridade para ganhar elétron do que esse cara aqui. SO4. Opa, olha aqui, ó, ânion oxigenado. Então, ele não vai sofrer. Quem vai sofrer é o OH-. Ah, mas o OH- também é oxigenado. Sim, mas este oxigenado tem preferência no ganho de elétrons do que para perder elétron do que este daqui. Então, esse cara aqui perde elétron mais fácil do que esse cara aqui. Então, esse cara não vai sofrer, esse cara aqui vai sofrer. Então, olha lá, ó, sulfato de cobre e água. Agora eu sei quem sofre as eletrólises. Então, vou lá. Semi-reação do cátodo. Metal, cátion. 2, cobre 2+, ganha, ó, 2+, ganha 2 elétrons, produzindo cobre sólido. Cobre sólido, cobre metal, então, produto principal. Tá? Semi-reação do ânodo. Do OH, 2 OH-, produzindo água, gás, oxigênio e os 2 elétrons. Tá? Então, aqui, esse cara e esse cara são meus produtos
secundários. Então, eu estou produzindo junto que o cobre, que eu queria, água e gás, oxigênio, tá? Então, produtos secundários, esses caras aqui, tá? Reaçãozinha global, 2 elétrons no reagente, 2 elétrons no produto, cancela os elétrons e copia tudo que está aqui embaixo. Cobre 2+, 2 OH-, setinha. Cobre, meu produto principal, água e gás, oxigênio. Posso juntar aqui, produzindo aqui, ó, CuOH 2. Posso fazer isso daqui? Depende. Vamos analisar. Hidróxido de cobre. Eu tenho hidróxido de cobre aqui? Olha lá, ó. Solução aquosa de sulfato de cobre. Não tem hidróxido de cobre. Eu tenho sulfato. Eu tenho sulfato de cobre. Então, esse cara aqui está fora. Eu tenho que deixar a minha equação deste jeito. Tudo bem? Tranquilo aí, gente? E por último, um terceiro exemplo, tá? 3 exemplos, isso, 3 exemplos. Eletrólise aquosa do cloreto de prata, tá? Aquosa de cloreto de prata. Então, ó, íons formados na solução de cloreto de prata. Então, aqui, ó, esse cara aqui veio do cloreto de prata e esse cara aqui veio da água. Então, ó, prata não é primeira família, não é segunda família, não é o alumínio. Então, ele vai sofrer, o hidrogênio não sofre. Cloro não é oxigenado, não é flúor, então ele vai sofrer e o OH não vai sofrer, tá? Então, agora, depois de ver quem são os íons que irão sofrer as eletrólises, nós vamos fazer as reações. Então, ó, semi-reação do cátodo. A prata, ó, Ag+, um elétron, Ag sólido, tá? Do ânodo, 2 cloro, 2 elétrons e cloro gasoso. Então, 2 elétrons aqui, ó, então por isso que eu coloquei o 2 lá multiplicando por 2, tá? Para igualar a quantidade de elétrons. Então, já igualei a quantidade de elétrons. Igualando a quantidade de elétrons, então, tira os elétrons e copia, ó, 2Ag, 2Cl, 2Ag sólido e cloro gasoso. Aqui, ó, Ag prata sólida, produto principal. Cloro gasoso, produto secundário, tá? Então tá aqui a nossa sequência. Ah, agora é só copiar, copiei aqui. Posso somar aqui, ó, 2Ag+, mais 2Cl-, produzindo 2AgCl? Depende. Vamos lá, ó. Tem AgCl lá no início do nosso exercício? Tem AgCl. Então eu venho aqui, sou obrigado a somar Ag mais com 2 AgCl, produzindo prata sólida e gás cloro, tá? Então, o que isso significa para mim? Quando os íons do sal sofrer eletrólise, eu sou obrigado a somar. Quando os íons não forem os 2 do sal sofrendo eletrólise, não é permitido somar, tá? Entenderam, gente, o que é a eletrólise, como que funciona o processo de eletrólise, tá? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês consigam fazer os exercícios aí a partir de agora, tá? Então, gente, a aula de eletrólise é isso daqui. Com isso daqui, vocês conseguem fazer os exercícios, façam os exercícios da tarefa, tá? Não esqueçam de fazer tarefa, porque a tarefa é muito importante para ver se vocês realmente entenderam. Façam os da tarefa na aula, próxima aula, que nós tivermos online, e vocês tiverem qualquer dúvida, eu tiro as dúvidas de vocês, tá? Gente, ó, valeu, obrigado e até a próxima aula. Tchau.